Porque o fato do meu filho ter nascido prematuro atrapalhou tanto o diagnóstico de autismo. Ele nasceu prematuro, de 34 semanas, e precisou ficar internado na UTI neonatal por cerca de 4 meses. Ele voltou para casa depois desse período, só que ele ficou com assistência dentro de casa, né, o chamado home care. Ele ficou assim até os 11 meses de vida, quando ele teve alta. Bom, o fato dele ter nascido prematuro atrapalhou o diagnóstico de autismo, por quê? Quando o Pedro tinha cerca de 2 anos, a gente começou a perceber que o desenvolvimento dele estava atrasado. Então, ele demorou um pouquinho para andar, ele não fazia algumas coisas que uma criança daquela idade já deveria estar fazendo, como, por exemplo, tentar algumas palavrinhas. Ele chegou a falar um mamã, um papá, mas depois ele parou. Passou, não falava mais nada e nem tentava. Ele também não me procurava quando eu chegava da rua depois do trabalho. Ele não olhava diretamente nos nossos olhos com profundidade, ele não ficava com o olhar fixo, ele sempre desviava o olhar. Levamos ao pediatra e a gente sempre ouvia a mesma história. Mãe, espera a correção da data de nascimento dele, ele nasceu prematuro, tem que corrigir a data. Bom, fui no neurologista, a mesma coisa. Espera a correção da data, ele tem o tempo dele. Sempre a mesma frase. Espera o tempo dele. E assim, por vários outros médicos falaram a mesma coisa. Pra gente esperar, que ele tinha o tempo dele, que ele tinha nascido prematuro e que tinha que dar o tempo dessa correção. E aí o tempo foi passando, os meses foram passando, e a gente percebeu que o Pedro continuava com os déficits no desenvolvimento, né? E isso deixou a gente muito preocupado, porque o Pedro precisava se desenvolver e a gente não sabia mais o que fazer, porque todos os médicos falavam que era para esperar a correção da idade. A gente já tinha esperado a correção e nada tinha resolvido. Foi aí que a gente buscou ajuda. Procuramos a neurologista novamente. Ela pediu para passar no geneticista e aí começamos a investigação. Fizemos testes genéticos, passamos em clínica multidisciplinar, fizeram inúmeros testes com o Pedro, onde foi diagnosticado autismo nível 2 de suporte. Então, imagina se eu ficasse esperando mais alguns meses para correr atrás disso. A prematuridade do meu filho com toda certeza prejudicou, porque toda aquela conversa que os médicos falavam comigo, eu acabei acreditando, confiando naquilo, porque era quase que unânime. Todo mundo falava para mim que tinha que esperar a correção do tempo do Pedro. E eu achava que aquilo tinha alguma coisa errada, mas eu queria acreditar naquilo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sabia que tinha alguma coisa errada com meu filho, eu queria acreditar no que os médicos falavam. E eu continuava observando meu filho, eu via que ele tinha algumas questões, ele precisava de ajuda. E por conta disso que a gente foi atrás e pediu ajuda e buscou ajuda. Por isso, mãe, pai, observe o seu filho. Se você percebe que ele tem alguma deficiência, que ele precisa de ajuda, vai atrás. Não se contente apenas com o primeiro médico que te der uma resposta como essa. Espere o tempo dele. Procure outras opiniões. A gente precisa ir em busca de bons profissionais. Não profissionais que só falem o que a gente quer ouvir, mas profissionais que sejam claros, de forma educada, mas que sejam claros com a gente. Mostrem a realidade. Porque se meu filho tivesse sido diagnosticado lá com 2 aninhos, quando eu comecei a observar que ele tinha alguma questão, o desenvolvimento dele hoje seria ainda muito melhor. Só que ele só teve o diagnóstico de autismo com quase 4 anos de idade, por conta dessa brincadeirinha de ficar esperando o tempo dele, ou esperar a correção da idade cronológica. Não espere. Se você percebe que o seu filho precisa de ajuda, vá em busca de ajuda para ele. Era esse o recado que eu queria dar. Deixe o seu like aqui, se inscreve no meu canal para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para você. Eu quero manter esse diálogo sempre, meu com você, diretamente. O seu compartilhamento é muito importante para mim e para o meu canal, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo e até mais.